Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, o capítulo 1, os versículos de 1 a 9. A partir deste domingo, nos próximos, até o final desse ano, se assim o Senhor nos permitir, nós faremos a exposição dessa carta, uma carta pequena, são 3 capítulos apenas, mas de um conteúdo muito rico, muito rico. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Irmãos, talvez Paulo escreveu essa carta, e a primeira carta a Timóteo, estando em Corinto, quando ele estava pastoreando a igreja em Corinto. E entre a sua primeira e segunda prisão. E o destinatário da carta, conforme o versículo 4, é Tito. Tito, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 3, era filho de pais gregos e que se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. Ele era um filho na fé de Paulo. Paulo foi usado por Deus como instrumento para proclamar o evangelho para Tito. E Tito, depois de se converter, ou depois de ser convertido por obra do Espírito Santo, ele se tornou um cooperador do apóstolo Paulo. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 8, e também quando nós vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vemos que Tito estava também, foi visitar Paulo naquela prisão. Ao que tudo indica, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última que ele escreveu. Então, Tito estava presente naquele momento. Paulo, conforme o versículo 5, ele deixou Tito na ilha de Creta. Essa ilha é uma ilha ao sul da Grécia. Era uma ilha muito importante, inclusive naquela época, por causa dos seus portos. Os navios que trafegavam ali no mar Mediterrâneo, eles, em momentos de tempestade, precisavam de um lugar de refúgio. E a ilha de Creta, ela era um lugar estratégico para que aqueles navios, então, se aportassem em meio à tempestade. Nós podemos inclusive ver isso lá em Atos capítulo 27, quando o apóstolo Paulo está indo para Roma, no meio daquela tempestade, eles então procuram fazer a rota próximo da costa da ilha de Creta, exatamente para buscar uma espécie de refúgio. Naquela ilha havia tudo quanto é tipo de culturas, filosofias, ideologias, religiões, cultos, enfim, havia uma diversidade ali naquela localidade. E também havia judeus. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos que judeus cretenses estavam presentes quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja
no dia de Pentecostes, e aqueles judeus cretenses ouviram a pregação do evangelho. E é provável que aqueles homens que ali se converteram, eles retornaram para a ilha de Creta e começaram a proclamar aquela mensagem que eles ouviram dos apóstolos lá no dia de Pentecostes. Depois o apóstolo Paulo acaba indo para aquela ilha e pregando o evangelho, fundando aquelas igrejas, e depois ele deixa Tito para organizar as igrejas, porque o apóstolo Paulo teve que partir. Só que entre o fundamento da igreja e a organização da igreja, Satanás realizou uma arruaça naquela ilha, levantando homens imorais no contexto da igreja, heresias, homens que estavam desejando o pastoreio da igreja por poder, por status, e muita heresia estava sendo pregada naquela ocasião. E por isso que o apóstolo Paulo então escreve essa carta para Tito, deixando Tito em Creta, dando as orientações para que ele pudesse organizar aquela igreja. Aqui nós podemos, na leitura da carta, ver 3 propósitos da escrita da carta. O primeiro propósito é, de acordo com o capítulo 3, encaminhar Zenas e Apolo, que eram cooperadores do evangelho. O segundo propósito, nós vemos no final da carta também, que é pedir para que Tito depois se encontrasse com Paulo lá em Nicópolis. E o terceiro e principal objetivo dessa carta é orientar Tito em como ele deveria organizar aquela igreja e como ele deveria ensinar aqueles crentes a viverem de acordo com o evangelho. Naqueles dias, irmãos, como eu já disse, havia alguns homens movidos por motivos ambiciosos, que desejavam o poder a todo custo. Eles queriam porque queriam pastorear a igreja. Então Paulo chama Tito, fala para Tito orientar aquela igreja. Ali havia alguns judeus que tentavam usar a lei de Moisés como pretexto para introduzir uma série de normas e observações inúteis, isso que nós chamamos de judaizantes, é aquela mistura de cristianismo com judaísmo, e Paulo então vai armar Tito para que por debaixo dessa autoridade apostólica, Tito então pudesse orientar aquela igreja para que a obra não parasse e para que a obra não fosse afetada por heresias e ensinos errados, equivocados, e que ali houvesse uma liderança sábia, piedosa, qualificada, comprometida para desenvolver o trabalho. A reputação, irmãos, dos cretenses não era boa, e por isso que havia uma necessidade de uma santificação total daqueles crentes. Eles tinham que demonstrar uma mudança, uma diferença de vida notável na sociedade. E isso deveria ser visto na família, na igreja e na sociedade. Por isso que Tito, inclusive, vai falar a respeito de vários assuntos. Paulo vai falar de vários assuntos aqui para Tito. O primeiro deles é a necessidade de uma liderança irrepreensível. Depois, Paulo fala que essa liderança deve ser capaz de fechar a boca dos falsos mestres. Também Paulo, nessa carta, vai orientar Tito que era necessário dar direção para que todas as classes de membros da igreja se abstivessem do mundanismo, mas se entregassem a uma vida santa. Também uma necessidade deles serem obedientes às autoridades civis. Fala também no capítulo 3 da necessidade de evitar e excluir membros que estão no seio da igreja apenas para causar confusão, para criar intrigas, e eles precisam ser disciplinados, os homens facciosos. Então há uma necessidade de repreendê-los, e também sobre a igreja abraçar, acolher, assistir homens como Zenas e Apolo, que eram homens sábios, tementes ao Senhor. De acordo com o comentarista Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, a mensagem da carta de Paulo a Tito pode ser resumida na seguinte sentença, abre aspas:
O estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada e da prática de boas obras por parte de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus. Fecha aspas. Então, quando a gente vem aqui para o capítulo 1, dos versículos de 1 a 9, primeiro o apóstolo Paulo faz a sua saudação, que é muito comum na sua carta. Eu sou apóstolo de Cristo, servo de Deus, e ele fala que o objetivo do seu ministério é promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Esta carta é escrita a Tito, que era um cooperador do seu trabalho, do seu apostolado. O objetivo dessa carta, em primeiro momento, a partir do versículo 5, Paulo diz que é para que Tito pudesse organizar uma liderança saudável, uma liderança piedosa no contexto daquela igreja, porque aqueles membros estavam sendo influenciados por agitadores. Era uma igreja imatura, ela tinha acabado de nascer, e ela precisava de uma orientação séria, robusta, para que aqueles crentes pudessem viver de acordo com a palavra. Então, para que ela pudesse ser uma igreja madura, o apóstolo Paulo, dos versículos 5 a 9, diz o seguinte: para que a igreja seja madura, ela precisa, em primeiro momento, ter uma liderança madura. Porque se essa liderança madura dirige esta igreja madura, a tendência é de que esta igreja como um todo se amadureça. Mas se nós temos uma liderança imatura liderando uma igreja imatura, a tendência é que esta igreja vá por água abaixo, é que ela saia dos trilhos. Então Paulo diz: Tito, chegando aí, você precisa aplicar o presbiterato de homens saudáveis, piedosos em cada uma dessas igrejas. Então, o tema dos versículos 1 a 9 é de que uma igreja madura possui líderes espiritualmente qualificados. Vamos ver então o texto, primeiro dos versículos de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo diz que a igreja apostólica está fundamentada na fé verdadeira. Olha bem: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Primeiro, Paulo mostra aí que apóstolo de Cristo e servo de Deus estão ligados. Eu sou servo de Deus e apóstolo de Cristo, ou seja, eu sirvo a Deus pela mediação do seu Filho amado. E qual o meu objetivo? Promover a fé. O objetivo do apóstolo Paulo era proclamar o evangelho a toda criatura. Ele, como apóstolo de Cristo, era aquele que chegava nos lugares abrindo o trabalho. Chegava como um trator abrindo o trabalho. Nem sempre o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tinham condições de organizar o trabalho, fortalecer o trabalho. Nós temos, por exemplo, Paulo ficando em Corinto por 3 anos. Nós temos Paulo ficando por um período também em Éfeso. Mas não era em todos os lugares que eles tinham condições de ficar ali por muito tempo. Então eles chegavam, pregavam o evangelho, você tinha algumas pessoas, os apóstolos então já colocavam ali uma liderança capacitada, homens que eram cooperadores. Nesse caso aqui, Paulo coloca um que caminhava com ele, que é Tito, para que ele então pudesse continuar o trabalho. E Paulo vai para outro lugar pregar o evangelho. Deixa Tito organizando as coisas e segue. E ele diz que o objetivo dele é promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos os homens. O evangelho, por mais que ele seja pregado para toda criatura, o evangelho é para salvar os eleitos de Deus e condenar os réprobos. E esta fé que há de crer no evangelho é uma fé restrita aos eleitos de Deus. Paulo diz: a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, um conhecimento apurado, um conhecimento da verdade do evangelho como um todo. Paulo fala que ele pregava todo o conselho de Deus. Então o objetivo dele como apóstolo era pregar a fé, era pregar o evangelho,
mas era pregar a verdade na sua plenitude. Ele não podia deixar nenhum ponto da mensagem do evangelho para trás. Ele deveria instruir. E ele, às vezes, não conseguindo instruir a igreja em loco, ele então usava homens, parceiros, como é o caso de Tito. Tito, você será os meus braços em Creta. E ele dá as orientações deste pleno conhecimento da verdade para Tito, para que Tito então desenvolvesse esse trabalho lá em Creta. E aí o versículo continua. O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, uma verdade que está ligada a um estilo de vida, não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento intelectual que se vê na prática, na vida diária. Versículo 2, na esperança da vida eterna. Eu prego a fé e o pleno conhecimento da verdade para que os homens tenham cada vez mais certeza, convicção e descanso na vida eterna. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Primeira coisa que nós podemos extrair aqui como explicação desse versículo 2 é a expressão o Deus que não pode mentir. Por que o apóstolo Paulo disse isso? O Deus que não pode mentir. Porque Paulo está pensando no contexto. Veja o que Paulo disse no versículo 12 do capítulo 1. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Sabe qual que era uma das características dos cretenses, dos moradores da ilha de Creta? A mentira, a falsidade. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Deus que não mente, o Deus que não é falso, o Deus a quem eu sirvo, que não está fundamentado na mentira, mas é o Deus da verdade, ele que não pode mentir, prometeu a vida eterna. Então, se ele não pode mentir, ele não mente, ele é imutável, e ele é o dono da verdade, ele é a própria verdade. Se ele prometeu a vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus, isso é um fato. Isso é um fato. Nós não estamos fundamentados numa mensagem mentirosa, numa fantasia, mas numa verdade. E aí o texto segue: prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, desde a eternidade. E o versículo 3: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Quando a gente vai lá para Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós vemos que na plenitude dos tempos, Cristo veio para exercer o seu ministério. E é isso que Paulo está dizendo: no tempo devido manifestou a sua palavra. Só que essa palavra não estava em desarmonia com a mensagem aos patriarcas, era a mesma palavra. A palavra aos patriarcas, a palavra dos profetas, é a mesma palavra pregada agora. Só que agora nós estamos na revelação completa da mensagem do Evangelho através de Cristo Jesus. Diante de tudo isso, a gente pode ver que o apóstolo Paulo então ensina uma fé e uma fé na verdade. João Calvino, comentando sobre isso, ele diz o seguinte, abre aspas: o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo, e o homem que deve ser tido na conta de genuíno teólogo é aquele que pode edificar a consciência humana no temor de Deus. Fecha aspas. Fé e conhecimento, só com a fé e conhecimento que são vistos na prática, na vida. Por isso piedade, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre piedade. E aí o versículo 4, ele diz: a Tito, verdadeiro filho, ou seja, Tito que foi um filho na fé de Paulo, ele pregou o evangelho, Tito se converteu através da mensagem de Paulo, segundo a fé comum, ou seja, a fé
que é de todos aqueles que se achegam a Cristo Jesus, graça e paz, que é uma saudação muito comum do apóstolo Paulo, a graça de Deus e a paz em Cristo Jesus, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quais são as lições que nós podemos tirar até aqui desse texto? A primeira delas, irmãos, é que uma igreja madura, ela possui uma fé fundamentada no conhecimento da verdade. Uma fé, uma igreja madura, ela não se entrega às heresias, aos falsos ensinos, aos ensinos mentirosos. Uma igreja madura é uma igreja que crê no evangelho genuíno. Em segundo lugar, uma igreja madura é aquela que põe em prática o evangelho que ela crê. Ela mostra na prática, na vida familiar, eclesiástica e social, o evangelho que ela crê. Ela não é só uma igreja que tem uma mente apurada com o evangelho, mas é uma igreja também que tem as ações apuradas pelo evangelho. Não é apenas uma igreja onde cada um dos seus membros pode discursar a respeito de várias doutrinas da fé, mas é uma igreja que põe em prática as doutrinas que acredita. Uma igreja madura também, irmãos, é uma igreja que mantém viva a esperança da vida eterna. Não é uma igreja instável, uma igreja que está desconfiada se Deus prometeu isso mesmo. Será que se eu morrer hoje eu vou para o céu mesmo? Será que a mensagem que eu acredito ela é de fato verdadeira? Não, uma igreja madura ela tem convicção da vida eterna. E também uma igreja madura evangeliza os perdidos e discipula os neófitos. Uma igreja madura é aquela que sai e proclama o evangelho para todas as pessoas, assim como Paulo fez pregando o evangelho a Tito. Então uma igreja madura, ela proclama a palavra do Senhor, ela apresenta o evangelho para as pessoas que estão próximas. Mas também quando essas pessoas chegam, uma igreja madura está disposta e apta para discipular aqueles que chegaram, para ensinar os que chegaram a como viver de acordo com o evangelho. Seguindo o texto, versículos 5 a 9. Então, agora nesse texto, o apóstolo Paulo diz que a igreja apostólica possui líderes piedosos. Veja bem, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então a missão que Paulo dá para Tito é organizar a igreja através da ordenação de presbíteros. Como eu disse para os irmãos, os apóstolos nem sempre poderiam ficar fixos nas cidades em que eles chegavam. Eles proclamavam o evangelho, a partir de um grupo que já se convertia, eles já iam embora e deixava alguém de confiança para dar sequência à estruturação da igreja que havia nascido. Então, eles deixavam homens capazes. Nesse caso aqui, Paulo deixou Tito. E ele deixa Tito na ilha de Creta. Irmãos, essa ilha ela era marcada por muita devassidão moral. Homens imorais, perversos, disseminação de heresias. E uma igreja recém-formada, ela acaba sendo suscetível a falsos ensinos. Pega uma criança de 2 aninhos, vamos pegar assim, uma criança de 2 aninhos, ela não tem a malícia, a maldade, de estando na porta de casa, passa um desconhecido e vem com o tio, ela vai. E o tio pega, enfia no carro e vai embora com ela. Ela não tem essa maldade para ler se aquele ali é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, etc. É isso que está acontecendo. Paulo está dizendo o seguinte: Tito, você precisa estar aí porque essa igreja acabou de nascer. Essa igreja ainda não consegue fazer a leitura do que é certo e o que é errado. Ela não consegue entender o que é verdadeiro evangelho e o que é falso evangelho. Ela não consegue entender o que é heresia e o que é verdade. Então formate uma igreja.
Organize essa igreja, edifique essa igreja, torne essa igreja uma igreja saudável, no pleno conhecimento do Evangelho. E aí, Paulo fala, você deve constituir presbíteros. Aqui Paulo não está dando ordem para Tito escolher os presbíteros, porque isso não era um costume dos apóstolos. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 14, versículo 23, os apóstolos eles promoviam eleição, que é exatamente o que nós fazemos. Nós estamos apenas repetindo o que a igreja sempre fez. Não era Tito que devia olhar para a igreja e falar assim, fulano vai ser presbítero, Beltrano vai ser presbítero, Ciclano vai ser presbítero. Não, promover a eleição. Mas ele tinha que dirigir a igreja. Como que a igreja imatura saberia como eleger os presbíteros? Paulo vai falar daqui a pouco como. Ele vai dar para a igreja uma lista dos pré-requisitos, das características daqueles que deveriam ser os presbíteros da igreja. Nós não sabemos, irmãos, quantos presbíteros Tito organizou em cada igreja, mas é bem provável que ele não colocou só um presbítero em cada igreja, porque a igreja sempre foi pastoreada por um concílio. Os apóstolos não inventaram essa ideia de uma igreja governada por um conselho de presbíteros. Eles não criaram isso, eles puxaram isso do Antigo Testamento. Quando a gente vai lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13 a 15, diz assim: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondeste e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Em Êxodo capítulo 18, versículo 21 diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E lá em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então a igreja, ela não é pastoreada por um presbítero, mas por um grupo de presbíteros. Seja este grupo 3 ou 20, mas é um grupo. O pastoreio da igreja é plural. Por isso que nós somos presbiterianos, porque nós entendemos que o modelo bíblico é presbiteriano. Uma igreja governada por um grupo de homens, uma equipe pastoral, e não um pastor. É uma equipe pastoral. E a principal função desses presbíteros, desses pastores, é cuidar do povo, é ensinar o povo, é pastorear o povo, é alimentar o povo, é guardar o povo. E agora, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo então vai mostrar uma lista organizada em 3 partes. Primeira parte, o testemunho familiar. Segundo, o testemunho social. E em terceiro, o testemunho eclesiástico. Vamos ver aí o versículo 6, onde Paulo fala desse testemunho familiar. Como a igreja escolheria os seus presbíteros. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. A ideia aqui de irrepreensível não é alguém que nunca pecou, até porque todos somos pecadores. Só Cristo que não. A ideia de irrepreensível aqui é alguém que não seja constantemente reprovado publicamente. Alguém que não seja diariamente exortado pela liderança da igreja. Alguém que não viva de uma forma que alguém está sempre ali falando: ó, meu irmão, você não pode viver desse jeito não, isso aí está errado. A ideia é essa.
A ideia de alguém que se mantém de um modo piedoso, santo, né? E aí ele diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. A primeira coisa que a gente precisa tirar desse texto é o seguinte: Paulo não está aqui dizendo que presbíteros não podem ser solteiros ou celibatários. Porque às vezes a pessoa vai para marido de uma só mulher e automaticamente fala assim: então tem que ser casado. Não. A Escritura não diz que os presbíteros têm que ser casados. Ela não diz isso. Mas aqui, como referencial, marido de uma só mulher, porque geralmente a maioria dos homens se casam. Alguns acabam não se casando, mas a maioria se casa. E aí o que significa marido de uma só mulher? Nós temos duas explicações e aplicações. A primeira é simples e fácil, por causa da poligamia, que era muito comum naquele período. Os homens tinham mais de uma esposa, e esta não era a vontade do Senhor. Essa não é a vontade do Senhor. De acordo com Gênesis, o homem deve se casar com uma mulher. Então a poligamia, por mais que ela foi aceitada por Deus no contexto de Israel, ela nunca foi a vontade de Deus para o seu povo. Então, quando os presbíteros fossem escolhidos, Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: eleja os que são casados com apenas uma mulher. Só que tem uma segunda aplicação, que essa é a mais difícil. Também esse texto, à luz do contexto bíblico, torna homens que se divorciaram pelas vias não bíblicas incapazes de serem presbíteros da igreja. Quais são as vias bíblicas? Adultério e abandono do lar. Agora a chamada incompatibilidade de gênios, incompatibilidade de gênios, ela não pode ser, porque de acordo com Mateus capítulo 19, aquele que não divorcia da esposa por causa das razões bíblicas e casa-se com outra, comete adultério. Então, homens que estão no segundo, ou terceiro, ou até quarto casamento, não pelas possibilidades bíblicas, eles acabam sendo descartados da possibilidade de serem presbíteros. E olha o que disse John Stott sobre isso. Abre aspas: a expressão marido de uma só mulher não tem a intenção de excluir aqueles que nunca se casaram, que foi o que eu disse antes, ou se casaram novamente com viúvos, mas sim os poligâmicos e aqueles que se casaram novamente após o divórcio. Fecha aspas. Disse também João Calvino: aqueles que já se haviam envolvido em mais de um casamento, ainda que estivessem dispostos a dar prova de arrependimento, sustentando uma só esposa, já haviam demonstrado sua incontinência, o que poderia ser uma mancha em sua reputação. É como se Paulo lhes estivesse ordenando que elegessem somente aqueles que tivessem uma vida casta no casamento, satisfeitos com uma só esposa, e estivesse excluindo aqueles cuja incontinência tivesse sido demonstrada no fato de possuírem muitas esposas. Fecha aspas. Segundo texto: também que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. De acordo com Craig Keener, abre aspas, como eles são presbíteros e como a libertinagem era vício tipicamente atribuído aos rapazes, não às crianças, ao que tudo indica, esses presbíteros eram vistos como responsáveis pelo comportamento dos filhos adultos. Fecha aspas. O que isso nos faz lembrar? Sacerdote Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2. Então, homens que possuem filhos, vivendo uma vida devassa, rebelde, mundana, e aqui nós não estamos falando de crianças, mas de homens, rapazes, e estes homens não têm postura de disciplinar os seus filhos, eles não têm competência de serem presbíteros na igreja. E olha o texto paralelo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é necessário olhar para dentro da família. Por isso que Ted Tripp disse o seguinte: a vida familiar
é muito mais do que apenas um local para mostrar habilidades pastorais. É a própria fornalha na qual essas características são forjadas. Disse também Steve Martin: uma igreja ortodoxa, com uma confissão de fé ortodoxa e um púlpito ortodoxo, que não possui homens fiéis, personificando estas verdades ortodoxas, e por sua vez, ministrando a partir da sua vida para suas esposas e filhos, não é uma igreja saudável. É uma igreja fraca e doente que apenas possui o nome de ortodoxa. Para onde vocês vão olhar, cretenses, para escolher os presbíteros da igreja? Em primeiro lugar, para dentro da casa deles. Primeiro, para dentro de casa. Segundo, para o contexto social, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Ou seja, este homem precisa ser alguém de um caráter e de uma conduta irrepreensível na sociedade. Ele deve mostrar isso na sociedade. E aí Paulo vai trabalhar aqui sobre 5 áreas: orgulho, temperamento, bebida alcoólica, e a gente também pode colocar drogas, e poder e dinheiro. Então veja bem, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Você pode estar estranhando aí a palavra bispo no versículo 7, mas bispo e presbítero é a mesma coisa, tá? São palavras intercambiáveis. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Os presbíteros da igreja, socialmente falando, precisam ser irrepreensíveis. Eles não podem ser arrogantes, orgulhosos, teimosos, obstinados. Eles não podem ser irascíveis, homens de pavio curto. Eles não podem ser alcoólatras ou dependentes químicos. Eles não podem ser violentos, briguentos. Não podem ser gananciosos e desonestos, socialmente falando. E aí por isso que disse John Stott: os candidatos ao pastorado devem dar evidência visível em seu comportamento de que foram regenerados pelo Espírito Santo, de que seu novo nascimento levou uma nova vida, de que suas paixões caídas estão sob controle e de que o fruto do Espírito, pelo menos, começou a aparecer e amadurecer em sua vida. Então, depois de olhar, cretenses, para dentro das casas dos candidatos, olhe agora para a vida social dos candidatos, como eles são socialmente, como é a relação deles com os vizinhos deles, no trabalho deles, na sociedade como um todo. E em terceiro lugar, versículo 8 e versículo 9, olhe para dentro da igreja, o testemunho eclesiástico. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Paulo diz que, em primeiro lugar, esse presbítero deve ser hospitaleiro. Sabe por que isso? Naquele período era muito comum as famílias receberem missionários. E os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, deveriam ser os primeiros a receber esses missionários em casa e dar toda a assistência que eles precisavam. Então, em primeiro lugar, eles precisam ser hospitaleiros. Eles precisam ser pastores que a porta da casa está aberta para os pregadores itinerantes, para os missionários. Então, em primeiro lugar, hospitaleiros. Depois, devem ser amigos do bem. O homem paz e amor na igreja não é aquele que caça confusão com todo mundo. Tem que ser sóbrio, tem que ser prudente, controlado, moderado, inocente, aprovado por Deus, justo. Ele precisa ter uma convivência na comunidade da fé, não ser aquele homem cri-cri, aquele homem problema. Então veja, olha para dentro de casa primeiro, depois olha para a sociedade, como ele é lá, depois olha para ver como é que ele é na igreja. Se ele passou nesse pente fino,
elege. Elege. E o versículo 9 diz: ele tem que ser apegado à palavra fiel, tem que ser um homem bíblico, ortodoxo, fiel às Escrituras, conhecimento da palavra. E por que ele tinha que ter conhecimento da palavra? Principalmente por causa do versículo 10 do primeiro capítulo. Os presbíteros deveriam exortar os crentes que estavam dando ouvidos às falsas doutrinas, e também tinha que picar o pé nos falsos mestres. E como que eles vão lançar os falsos mestres para fora da igreja se eles não têm conhecimento bíblico? Se eles não sabem o que é certo e o que é errado? Como que eles vão exortar os crentes na caminhada cristã para dar direção a eles sobre uma vida piedosa se eles não sabem nem o que é isso à luz das Escrituras? Eles precisam ter conhecimento bíblico, eles precisam conhecer as Escrituras e ser conhecedores fiéis das Escrituras. Olha o que disse João Calvino: o pastor necessita de duas vozes, uma para ajuntar as ovelhas e outra para espantar os lobos e os ladrões. Mas sem conhecimento bíblico, como que esses pastores vão fazer isso? Eu preciso dizer, irmãos, que esse texto aqui, ele diz respeito aos pastores da igreja. E quais são os pastores que a Igreja Presbiteriana da Glória, da qual nós fazemos parte, quais são os pastores dessa igreja? Arildo, Arthur, Geraldo, né? Não. Augusto, Luciano, Franz Schubert, Rui, né? Wellington. Esses são os pastores da igreja. A Igreja Presbiteriana da Glória não tem 3 pastores, ela tem 9. 6 presbíteros regentes e 3 presbíteros docentes, mas são presbíteros, com funções diferentes, mas são presbíteros, são os pastores da igreja. Eles são os responsáveis por pastorear o rebanho. Nós somos responsáveis por pastorear a igreja. Só que nós temos um ranço de catolicismo romano, e a gente acha que é assim: pastor, lá no céu, aí depois tem os presbíteros, aí depois tem os diáconos. Não existe isso, irmãos. À luz das Escrituras, nós temos 2 ofícios em pé de igualdade: presbíteros e diáconos. Reverendo Arildo é um presbítero. Reverendo Geraldo é um presbítero. Arthur é um presbítero. A diferença é que o Arildo, o Arthur e o Geraldo, na Constituição, são vistos como presbíteros docentes. Sabe por que isso? Porque os 3 inventaram de fazer um seminário. Cursaram um seminário de teologia. E é por isso que eles têm, eu não esquento cabeça com isso, na frente, reverendo. Reverendo não é porque são pastores, reverendo porque são bacharéis em teologia. Então, se você quiser chamar o Augusto de reverendo, você pode chamar, porque o Augusto fez o seminário batista aqui, ele tem curso de teologia. Então é um pronome de tratamento para quem é formado em teologia. Reverendo, é isso, pronto, acabou. Agora, sabe por que nós temos um ranço de catolicismo romano? Porque às vezes na comunidade local nós vemos o reverendo diferente do presbítero. E isso não é só aqui não, é a nível nacional. Vocês sabiam que durante todos esses anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós só tivemos um presbítero regente como presidente do Supremo Concílio? Só um presbítero regente na história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos os outros são presbíteros docentes, são os reverendos. E por quê? Porque existe aquela coisa de achar que os reverendos são diferentes dos não reverendos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas perceba que o apóstolo Paulo, nesta carta, ele diz o seguinte:
esses homens precisam de caráter. Caráter deve moldar a vida desses homens. Olha o que disse David Dixon: a utilidade de um presbítero dependerá a longo termo mais do seu caráter do que dos seus dons e do seu conhecimento. Na mesma linha, Robert McCheyne, ele diz o seguinte: não são os grandes talentos que Deus abençoa, mas a grande semelhança com Cristo. Um pastor que vive em santidade é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E pastor aqui não são os reverendos, são os presbíteros, que inclui os reverendos. Então, irmãos, nós aprendemos com essa carta algumas lições. Essa carta nos ensina que o governo da igreja, ele é masculino. São os homens que pastoreiam a igreja. São os homens que são eleitos para governar a igreja. E nós falamos hoje pela manhã aqui na escola dominical que não é uma questão de competência. Qualquer mulher da igreja pode ler as escrituras, explicar as escrituras e aplicar as escrituras. Qualquer irmã da igreja pode estudar teologia sistemática e dar uma aula muito melhor do que muito homem. A questão não é de questão intelectual, é questão de função. As mulheres não foram chamadas para o governo da igreja. Também nós aprendemos que o governo da igreja não é para todos os homens. O púlpito não é dos homens, é dos homens vocacionados. O púlpito é dos homens que possuem essa característica que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. O púlpito é daqueles que foram vocacionados para tal função. Não é para todos os homens, é para os homens vocacionados. Também aprendemos com esse texto que o caráter dos presbíteros é o padrão da igreja. Você acha que apenas os presbíteros é que devem ter essas características? Claro que não, gente. A igreja deve ter essas características. Os homens, as mulheres devem ter essas características. Porque como nós vamos eleger os presbíteros se os homens da igreja não possuem essas características? Então, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter filhos crentes, ser indispensável e irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, não ganancioso, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si e conhecedor da Escritura. Toda a igreja tem que ser assim. Os presbíteros são um padrão para a vida da igreja, mas toda a igreja deve agir dessa forma. Também aprendemos, irmãos, que nós devemos orar pelos presbíteros da igreja, orar pelos diáconos da igreja, para que sejam homens mais parecidos com Cristo, porque se nós tivermos uma liderança mais parecida com Cristo, o nome do Senhor vai ser glorificado e a igreja vai ser abençoada. Então nós temos que constantemente orar para que Deus trabalhe no coração de cada presbítero e diácono da igreja, para que nós tenhamos uma igreja forte, saudável, a começar pela sua liderança. Aprendemos com esse texto também, irmãos, que a igreja possui apenas um cabeça, que é Cristo, mas Cristo governa a igreja através dos seus presbíteros, dos seus pastores. E por fim, irmãos, o objetivo dos presbíteros, dos pastores da igreja, é preservar a igreja na fé genuína e no pleno conhecimento da verdade. Eu espero em Deus que o mais rápido possível a congregação presbiteriana de Paú volte a ser igreja. Volte a ser igreja. E à luz da nossa Constituição, para que uma congregação possa ser igreja, ela precisa ter condições de se sustentar e ela precisa ter homens capazes de exercer a liderança. E eu espero que um dia essa congregação, o mais rápido possível, tenha condições financeiras, que dê condições dela se sustentar, mas também que ela tenha com homens aptos para compor um conselho, para que nós comecemos não com o que tem,
Porque eu já participei de muita assembleia onde você olhava para a igreja e escolhia o menos pior. Às vezes você tinha que escolher um diácono e um presbítero, você falava assim, rapaz. Aí no final você falava assim, se não tem cão, vão caçar com gato. Se não tem tu, vai tu mesmo. E isso é a pior escolha. Porque se nós temos homens incompetentes, desqualificados para governar a igreja vai de mal a pior. Nós precisamos de homens de caráter. Então que nós possamos orar para que esta igreja, o quanto antes, volte a ser igreja, mas com homens capazes de governá-la de acordo com a palavra.